Olá, minha gente, sejam todos bem-vindos ao terceiro podcast do site Me Diz. Hoje eu, Gerson Sabá, junto com os jornalistas Marcos Mainá, Marcelo Nobre e Lúcia Ferreira, vamos falar sobre alguns dos assuntos mais quentes no mundo do entretenimento. Vamos falar sobre a posse da atriz Regina Duarte no Ministério da Cultura. Vamos falar das novelas Éramos Seis, Salve-se Quem Puder e Amor de Mãe. E vamos comentar um pouco também sobre BBB 20. Vamos começar? Marcos, a Regina Duarte estreou em 1965 na TV Excelsior. E em 1969 ela foi para a Rede Globo e fez personagens marcantes e novelas também sensacionais, como Irmãos Coragem, Selva de Pedra, Sétimo Sentido, e a que eu acho foi a melhor de todas, que foi a Roque Santeiro. Eu me lembro da faculdade que tinha gente que faltava aula para assistir a novela. Ainda teve Vale Tudo, Rainha da Sucata, o Astro na versão de 2011 e a Célia Malu Mulher. Ela agora foi convidada por Jair Bolsonaro para assumir a Secretaria Especial da Cultura, substituindo aquele alucinado do Roberto Alvim. A Regina aceitou e tomou posse agora no dia 4 de março. Ela é uma artista que se expõe a críticas porque ela se posiciona politicamente. Ela agora se diz de direita e apoia Bolsonaro desde o início lá dele da campanha. Né? E é dela aquele vídeo que é icônico, que ela falava que tinha medo do PT, o que o PT podia fazer e tinha medo do Lula na presidência. O que você acha, Marcos, da Regina no Ministério da Cultura? Então, Gerson, eu gosto muito da Regina Duarte, acho que ela vai fazer um bom trabalho. Ela sempre foi uma pessoa maravilhosa comigo, várias vezes que eu entrevistei, tanto em São Paulo como aqui no Rio de Janeiro, e acredito que ela vai fazer um excelente trabalho. Eu tenho a impressão que as pessoas têm que ter um pouquinho de paciência, porque ela é meio histriônica, ela fala com as mãos, ela parece meio palhacinha, mas ela é muito engraçada, é muito competente naquilo que ela faz. O Marcelo, no discurso de posse, a Regina Duarte, ela falou que o propósito dela é a pacificação e o diálogo permanente do setor cultural com estados, municípios e com o parlamento. O que você acha? Você acha que ela consegue? Bem, Gerson, eu acho que foi uma atitude muito corajosa da Regina Duarte ter aceitado a Secretaria de Cultura do governo, já que o país continua muito polarizado e tomar partido de um lado hoje é praticamente se tornar inimigo mortal do outro, né? Principalmente num meio como o artístico, em que ser de esquerda é quase uma obrigação. Com certeza, muitos dos artistas que dizem ser de esquerda fazem isso por conveniência, apenas para ficarem bem vistos no meio, porque as pessoas podem ter certeza de que vários artistas que se dizem de esquerda não são. Bem, eu como brasileiro torço pelo Brasil, sempre. Eu espero que a Regina Duarte faça um ótimo trabalho, pois ela sempre me pareceu uma pessoa correta. Eu espero que esse clima ruim de polarização seja atenuado e o país consiga se encontrar, né? Afinal, há muita coisa a ser feita ainda. A educação, por exemplo, foi ao fundo do poço ao longo dos anos, a saúde está num estado terrível e a corrupção virou política de Estado, né? Então, qualquer pessoa a favor do Brasil não pode aceitar isso. E qualquer um que aceite está contra o Brasil. O Brasil é rico artisticamente, mas a arte tem sido violentada de diferentes formas, né? Quando a gente compara as novelas, os programas de humor e a música brasileira dos anos 80 com o que tem sido produzido nas últimas décadas, é impossível não constatar que a gente chegou ao fundo do poço, né? É a minha visão e eu torço pelo sucesso da Regina Duarte da mesma maneira que eu torço pelo sucesso do Brasil. É isso. E você, Núcia, o que você pode me dizer? Regina Duarte era a namoradinha do Brasil, né? A história dela se confunde com a história das novelas no Brasil. Ela é muito importante. Você acha que essa atitude corajosa, como o Marcelo falou, tem perspectiva de dar certo? Bom, a minha visão é completamente diferente da do Marcelo, porque, na verdade, depende do que a gente chama de dar certo. A gente está com um governo aí que já mostrou que está completamente
contra a cultura, é um governo que está querendo fechar instituições culturais, é um governo que não está dando o menor apoio para a cultura. A própria Regina Duarte já tinha sinalizado para o governo muito antes para o cargo, acho que até por isso ela foi convidada. E grande parte dos artistas, apesar de terem dado até uma força para ela, né, desejado boa sorte para ela nas redes sociais, grande parte dos artistas não concordam com as opiniões da Regina Duarte, claramente. Inclusive, teve até a questão de que ela usou a imagem de alguns artistas, como a Carolina Ferraz, para anunciar a chegada dela na Secretaria de Cultura do Governo Federal. E a própria Carolina pediu para tirar a imagem porque não apoia o governo Bolsonaro. Então, é uma questão muito mais profunda. A gente vê que a cultura está sendo muito maltratada por esse governo, que está desvalorizando completamente, fechando instituições importantíssimas para que a cultura dê certo. É o que eu penso, né? A gente poderia conversar até muito mais sobre esse assunto, mas vamos torcer para que ela faça alguma diferença nesse sentido de melhorar o apoio do governo para a cultura no Brasil. O que eu acho é que ela é melhor do que quem estava antes, né? Sem dúvida nenhuma, poucas pessoas não seriam melhores do que aquele cara. Agora vamos seguindo com a pauta. Vamos para agora nosso assunto, realmente, que é a novela. Eu acho que em Amor de Mãe vai haver uma disputa feroz entre a Thelma e a Camila. A esposa do Danilo vai tentar amamentar o bebê, mas não vai conseguir, apesar do tratamento hormonal que ela fez. Mas depois acaba conseguindo e a Thelma vai ficar uma pilha. Eu, na realidade, acredito que a Adriana Esteves está a própria Carminha, virando a própria Carminha de Avenida Brasil. Porque ou mulher malvada, ou mulher chata, ou mulher que implica com tudo. Eu estou sabendo que ela também vai assassinar a Rita, que se apresenta como mãe da Camila. Porque ela descobre, a Thelma comprou o filho dela, comprou o filho que é exatamente o Danilo. Para mim, a coisa aí vai esquentar cada vez mais. Essa novela tá dando o que falar. Com certeza, se a Thelma der uma pirada agora, a novela vai ficar bem mais interessante também, né? Porque a Adriana Esteves, ela sabe fazer personagens mais loucas, digamos assim, né? Então, acho que pode ficar bem interessante. Outra coisa que vai acontecer em Amor de Mãe nos próximos capítulos é que a Érica, né, vai passar uma temporada em Paris, já foi para lá, inclusive, e isso vai fazer com que o Sandro e a Betina se aproximem. Ele, porque o Raul quer que o filho se intere dos negócios, né, da PWA e seja o seu sucessor. E a Betina, porque passa a ser uma importante acionista da empresa, enfim, ela começa a se dedicar para valer aos negócios, né? Então o Sandro e a Betina, eles vão começar a estudar juntos, vão se aproximar e vai pintar um romance entre eles, né? E aí, quando a Érica retornar de Paris, o Sandro vai estar na mesma sintonia, né? Porque quando ela foi embora eles estavam juntos, e ele vai se afastar dela, criando uma situação que vai deixá-la bastante confusa, né? Logo isso vai gerar conflitos entre a Érica e o Sandro, com o Raul no meio de gaiato. Então a novela vai ficar bem interessante nos próximos capítulos, eu acho. Agora você, Núcia. Essa semana nem quero comentar muitos capítulos, não. Eu queria ressaltar que o belo trabalho que Letícia Lima está fazendo na novela. Ela, como Estela, né? E ela voltou na maior cara de pau depois de correr risco de morte
e voltou e enfrentou o Álvaro sem medo. O Irandir Santos também está fazendo um belo trabalho como Álvaro, e os dois têm uma química ali, talvez isso tenha sido notado, e talvez a Manuela Dias vai explorar isso melhor, porque eles vão voltar, vão retomar esse romance deles, né? Ela vai continuar sendo amante do Álvaro. Não sei como é que vai se dar essa história aí, se a Verena que é interpretada pela Maria, vai sair da história e eles vão ficar juntos, ou simplesmente eles vão continuar sendo amantes. Mas eu estou amando o trabalho da Letícia Lima. Inclusive, ela teve no Altas Horas e eu ri muito, porque ela disse que ela foi dar um tapa na cara do Álvaro nas cenas antes dela desaparecer, né? E esse tapa que ela deu na cara dele, na verdade, foi de verdade, não foi um tapa cênico. E ela acabou pesando na mão e ficou com a marca dos dedos dela na cara do Irandir Santos. Deve ter sido muito engraçado isso, né? Então, aqui vai meus parabéns para Letícia Lima pelo belo personagem que ela está fazendo aí na novela, junto com o Irandir Santos. Eu queria acrescentar alguma coisa aqui a respeito dessa novela. Essa semana foi uma coisa muito hilária. Essa novela também tem uma coisa muito engraçada. A Regina Casé é sensacional. Aquela cena que ela bebe gin tônico, meu Deus do céu, aquilo viralizou pra caramba em toda a internet, em todos os portais. Era o comentário geral. A novela é da Regina Casé. Você admira a Regina Casé, né, Marcos? Por incrível que pareça, eu gosto. Ela sempre me tratou bem. Desde quando ela fazia TV Pirata, a gente fez uma bela entrevista legal para a revista Contil quando eu estava lá. Foi muito legal. Tá? Marcelo, vamos agora falar sobre a novela Salve-se Quem Puder. Então, Gerson, bem, nessa semana a Luna, né, Fiona, vai ser pressionada pelo Theo para que eles passem a namorar, né? Um tá apaixonado pelo outro, ela tem trabalhado como fisioterapeuta dele, que sofreu um acidente gravíssimo, né? Ainda lá em Cancún, enfim. Só que a Luna vai resistir e dizer que tem namorado. Acreditar, vai pressionar, e ela vai contar que foi traída pelo namorado Juan, que se envolveu como uma amiga, jogou muito, né? Mas como terminar o relacionamento com ar. E essa revelação acaba sendo perigosa, porque a Alexia e a Kira, ela está num programa de proteção a testemunhas, e qualquer informação solta no ar pode dar margem para uma investigação que faça com que os assassinos do juiz Vitório descubram que as 3 testemunhas estão vivas, né? No caso, foi a Dominique, personagem da Guilhermina Guinle, que matou o Vitório. O Renzo, o sobrinho dela, estava junto, enfim. E as 3 sumiram no mundo, digamos assim. Mas, com essa revelação da Luna, acaba sendo um fio solto para que a história avance aí, enfim, para que elas sejam descobertas, né? A novela parece que está dando uma boa audiência, tal, mas ela precisa de uma movimentada mais forte, assim, né? Eu acho que a revelação das novas identidades das 3, eu acho que vai ser o fio condutor, né, para essa movimentação. O que vocês acham? Alguém aí tem mais alguma coisa a falar a respeito? Bom, Marcelo, eu confesso que estou achando meio chatinha essa trama das 3, mas eu consigo gostar de alguma coisa da novela. A Luna Fiona, né, que é o papel da Juliana Paiva, eu acho que está muito bonitinho essa busca dela pela convivência com a mãe, mesmo sem revelar o segredo. E nos próximos capítulos elas vão ter cenas bacanas, muito emocionantes, porque a Helena vai começar a baixar a guarda, né? E ver que a Luna é uma boa fisioterapeuta, está cuidando muito bem do Theo, e vai baixar um pouco a guarda e vai se aproximar da Luna.
E o relacionamento da Luna com o Theo também tá muito bonitinho. Acho que tem tudo para shippar esse casal aí. E torcer para que em algum momento da trama eles realmente fiquem juntos. Já vai rolar o primeiro beijo do casal. Mas ela ainda vai resistir muito porque ela não quer estragar essa aproximação da mãe. Que a gente também tá ansiosa para saber quando é que a Helena vai descobrir que é a mãe da Luna, né? Bom, vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. Então vamos lá, vamos agora para a novela Éramos Seis. Marcos. Bem, gente, essa semana eu entrevistei o casal Ricardo Pereira, que faz o Almeida, e a Simone Spoladori, que faz exatamente a Clotilde. A entrevista com o Ricardo foi muito boa, porque o Ricardo é uma pessoa amável, simpática, falou super bem, entendeu? Mesmo com aquele quase português dele, ele expressa a paixão que ele tem pelo Brasil. Ele diz que o Almeida foi um personagem marcante na vida dele, porque foi construído com muito carinho. Afinal, ele teve um grande amor, que é a Clotilde. Ele contou também da importância da Simone Spoladori na construção do Almeida. Que eles dois vivem do olhar que tem um para o outro, entendeu? O olhar que ela tem para ele para ela, foi muito um silêncio de amor e paixão. Já a Simone Spoladori não deixou por menos, é a mesma coisa, um elogiando o outro. Agora, essa semana, eles vão ter vários atritos, porque várias pessoas vão combater exatamente o romance dos dois, mas ela vai ser dura e vai enfrentar tudo com com a maior vontade de sobreviver a esse grande amor que eles tiveram. Eu quero elogiar exatamente essa semana Simone Spoladori e Ricardo Pereira. E na verdade o romance do Almeida com a Clotilde vai ser recompensado, né? Os dois realmente são ótimas pessoas, eu fiz entrevistas muito bacanas com os dois na coletiva. E o que acontece? A Clotilde vai ser recompensada pela coragem de enfrentar a vizinhança, como você falou, para viver com o Almeida, que é um homem divorciado, né? Então, ela vai conversar com a Isabel e a sobrinha vai dar uma sugestão à tia, que ela e o Almeida se casem no Uruguai, onde na época em que a novela é ambientada, agora a novela está em 1932, era permitido o casamento de uma pessoa divorciada. No Uruguai. No Brasil, não. E isso só mudou aqui no Brasil na década de 70. Então, para não terem que esperar tanto tempo, até os 80, eles seguem para o Uruguai e, com a ajuda do Felício, que entende bem das leis por ser advogado, eles conseguirão se tornar marido e mulher, enfim, ele já tem um filho, o Chiquinho, e tudo indica que eles vão caminhar para um final feliz aí na novela, né? Outra coisa interessante em Éramos Seis é com relação a Inês. Nessa semana ela vai descobrir que está grávida do Alfredo e se desesperar, né? Como era comum na época, já que se trata de uma moça solteira, né? Então ela vai até procurar o Alfredo para contar a ele sobre a gravidez, mas não vai conseguir falar nada. Primeiro porque não surge oportunidade para isso. Segundo porque o Alfredo, com seu jeitão libertino, deixa claro que não tem a menor condição de ser pai. Enfim, vai aparecer o Lúcio na história, que já está completamente apaixonado pela Inês, e propõe assumir a criança como se fosse dele. A princípio, a Inês não vai aceitar a proposta, né? Mas as palavras do Lúcio vão mexer bastante com ela, né? Que vai começar a olhar para ele de uma maneira diferente, vai começar a sentir saudade. Então, tudo indica que os dois vão começar um relacionamento e se casar, também caminhando para um final feliz, né? Vamos ver. De tristeza já teve bastante nessa novela. Vamos aguardar aí o que vai acontecer com a Lola ainda, né? Se vai ter um final terrível ou, de repente, pode ser que haja aí uma luzinha de esperança de um final feliz para ela. Mas Éramos Seis, tá bem bacana, tá bem legal de ser assistida. Éramos Seis, eu tô gostando muito do trabalho da Glória Pires. Eu acho realmente que ela é uma atriz maravilhosa, merece um prêmio por esse personagem.
que não ficou atrás das outras personagens das novelas anteriores, que foi a Anissete Bruno e a Irene Ravache. Você acha que essa é a melhor versão da novela? Eu acho que a versão está muito boa, mas as outras versões também foram muito boas. O SBT mesmo conseguiu fazer uma versão maravilhosa, produziu uma versão maravilhosa da novela, e a Globo agora não está deixando a peteca cair, não. Agora tem muitas histórias da novela que eu não lembro desse final aí, como do Almeida e da Clotilde, eu não lembro se a história realmente... Então, eu acho que na outra versão, o Almeida, ele também se casava com a Clotilde e tal, mas não tinha a transação do filho, que ela teve com ele antes, e ela deu para o Zeca e para a Olga. Não teve. Eles já tiveram um filho depois de casado, eles foram realmente para o Uruguai se casar, porque naquela época não se tinha ainda o divórcio, era desquite, e o desquite aqui no Brasil era uma coisa horrível para a mulher. Muito mal visto. Muito mal visto, era uma coisa horrível. Eu me lembro muito bem. Era vergonha para a família inteira, né? A minha tia se desquitou e não podia de forma nenhuma casar com o cara que ela queria casar. Depois eles foram se casar no Uruguai e aí tiveram outros filhos, mas assim, a vizinhança ficava toda oriçada, chamando ela de mulher que não presta, que não sei o quê, papapi, papapá, entendeu? Mas essa versão, eu acho que essa versão agora da TV Globo é bem melhor, é bem mais fotograficamente interessante, as imagens são melhores, a versão do SBT é bonita, segue à risca o texto do Rubens Evaldo Filho. Na verdade, tanto a versão da Tupi quanto a versão do SBT foram bem fiéis ao livro da Maria José Dupré, que relatava aquela Lola sofredora, aquela Lola que termina a novela no sofrimento. E essa versão da Globo, eu tô achando que eles estão amenizando mais o sofrimento da Lola, apesar de que a mulher sofredora, ela sofre de todos os lados. Mas eu ainda acho que amenizaram um pouco esse sofrimento nessa nova versão da Lola. Bom, vamos falar agora do BBB 20, que continua arrebentando na audiência e cheio de tretas. E o que foi aquele quarto branco, hein, Marcelo? Pois é, Gerson, eu acho que o quarto branco foi uma sacada interessante, né? Tinha funcionado muito bem em outras edições, mas eu acho que desta vez não foi exatamente o que as pessoas queriam, né? Nem de longe foi aquele terror que significou nas outras edições. E, na verdade, só serviu para Manu passar a ter uma imagem mais positiva a respeito do Prior, tanto que ela mudou sua opinião sobre o paredão e sugeriu que o Pyong indicasse uma pessoa que não fosse forte bastante para ameaçá-la. Por quê? Porque ela acabou tocando o alarme, né, que ficava no centro do quarto, e isso significou a ida dela para o paredão, livrando o Prior e a Gisele naquele momento, né? Então, para te falar a verdade, eu acho que seria muito mais interessante para o jogo se o Prior tivesse indicado o Babu, que é seu amigo na casa, e o Daniel para o quarto branco. Porque aí o Prior e o Babu iriam infernizar a vida do Daniel. E aí sim as coisas ficariam bem divertidas, né? Porque eles não se bicam de jeito nenhum. Mas como não rolou isso, né? Mas eu continuo achando que o BBB está sendo cada vez mais polarizado entre o Pyong e o Prior. A briga entre eles vai ser intensa até o fim. E eu torço muito para que os dois não caiam em um paredão duplo, um contra o outro. Porque senão o jogo vai perder muito sem um deles na casa. Enfim, é o que eu penso a respeito. O que vocês acham aí do BBB? Eu concordo com você, Marcelo. Eu acho que o Prior tinha que convidar o Babu e o Daniel. Pô, seria o máximo. Eu assisti toda a cena. Desde a entrada, fiquei acompanhando aqui no pay-per-view, no Globoplay. Nossa, achei muito... Agora, o Prior é foda, cara. Ele
conseguiu fazer a cabeça da Manu facilmente. Foi ele que falou assim, se você não apertar, eu aperto. Mas ele não ia apertar coisa de cima nenhuma. E depois ela falou assim, se você beijar ela, a Gisele, eu aperto. Beijou nada. Até agora não saiu o beijo da Gisele com o Prior, que eu acho um casal lindo. Os dois são lindos. Mas seria muito mais interessante se fosse o Babu com o Daniel, que o Daniel é muito engraçado. Eu achei a jogada do Prior muito inteligente. Ele pegou as duas pessoas tranquilas da casa, duas pessoas que a convivência é fácil para ele ficar lá dentro do quarto. E mesmo assim, ele foi corajoso ali em todas as ações dele, em todas as atitudes. Agora, eu fiquei muito, mas muito frustrada por ter durado tão pouco esse quarto branco. E pior, eu assisti o tempo todo. Na hora que eu desliguei, que eu parei de assistir para tomar o meu banho, simplesmente trocaram. Eu nem imaginava que eles iam apertar aquele botão vermelho a essa altura do jogo. Mas gostei também, me diverti e foi muita agitação. Depois eu voltei para assistir no Globoplay para ver as cenas, para ver o que estava rolando. Os participantes da casa que receberam eles ficaram surpresos. Eles ficaram na maior confusão porque não sabem o que ia rolar, não sabiam o que ia rolar no programa depois, quem ia ser eliminado, quem não ia, quem ia pro paredão, quem não ia, e ficaram naquela discussão e eu, enfim, fiquei a madrugada inteira acompanhando esse grupo de doido, mas estou amando esse BBB, acho que é uma das melhores versões dos últimos anos e estou gostando muito. Então aqui encerramos nosso terceiro podcast. Queremos agradecer a audiência de vocês e vamos terminar com uma mensagem de encerramento do nosso editor, Marcos Mainar. Quero agradecer a todas as mensagens que recebemos de amigos e colaboradores, desde a estreia desse nosso querido podcast. Esse é um trabalho novo para nós e esperamos que aperfeiçoá-lo cada vez mais, pensando em informar vocês. Em nome de todos nós, muito obrigado. É isso aí, legal, Marcos. Obrigado a você que está ouvindo aí a gente. É um trabalho que a gente faz com a maior dedicação para vocês e esperamos que vocês curtam e que ouçam sempre as novas edições e participem aí, deixando mensagens que a gente vai ver e sempre dar um retorno. Então, até a próxima. Bom, gente, quero agradecer também a todo mundo que mandou mensagem. Espero que a gente possa continuar aí interagindo com vocês e debatendo esses assuntos super interessantes aí de entretenimento, que todo mundo fica ligado, né? Que todo mundo gosta de ver e gosta de ver o fogo no parquinho. Um beijão, até mais. Obrigado, gente. Aqui termina mais um podcast do site Me Diz. Nos acompanhe nas redes sociais e visite nosso site www.mediz.com.br. Até a próxima!